Estamos aqui no balneário Piracama. Esqueci tudo lá. Pode ligar. Vou chegar. Bom, vamos voltar. Eu sou Isaura, meu pai, Alarico Correia Leite, ele fez muitas esculturas para carnaval, mas ele preferiu trabalhar em papel machê, porque é um material leve, é para pietagem, mas o papai achava que era papel machê e a gente usou papel machê, esse nome pro resto da vida, entendeu? Ele despertou para a arte mais ou menos quando ele tinha 8 anos de idade, porque o pai dele, ele sempre morou na roça. E o pai dele fazia farinha de mandioca e os finais de semana vinha para a cidade para vender essa farinha no mercado. E uma dessas vindas para a cidade, ele veio com o pai dele e foi circular pela cidade. E ele passou pelo cinema, existia somente um cinema na cidade. O cinema tinha um cartaz de um filme que estava passando, um filme de cowboy americano. E ele ficou encantado com aquele chapéu de cowboy americano, porque por aqui não existia aquele tipo de chapéu. No dia seguinte, quando ele foi para a escola, ele foi desenhar esse chapéu, porque estava encantado com aquilo. E ele apanhou de palmatória da professora, porque ele estava desenhando na sala de aula. Mas isso não impediu que ele se tornasse um artista e se dedicasse à arte pelo resto da vida dele. Bom, eu me chamo Alarico Correia Leite Filho, filho de um grande artista chamado Alarico Correia Leite, de onde todos nós, irmãos, aprendemos o que é uma arte de maneira artesanal, sem cursar nenhuma escola especializada, sem um livro que pudesse ensinar a gente a fazer isso, fazer aquilo. Então, graças a Deus e graças ao meu pai, é que nós somos, afinal de contas, uma família de artistas. É um mal de família, entre aspas. Não dá para viver sem arte. É como viver sem ar. O ar, arte. Olá, eu sou Viviane, eu sou neta do Alarico Correia Leite. Desde pequena eu via eles trabalhando, eles desenhando. Eu participei de todo aquele processo do carnaval. Então eu via eles ali mexendo com argila, né? Desenvolvendo todo o projeto. Agora nós vamos fazer para o Carnaval de Pinda, agora nós vamos fazer para o Carnaval de Guaratinguetá. Então eu vi aquele rancho, eu estou falando aqui, eu estou lembrando assim, do rancho todo cheio do papel machê, né, do chapéu, de uma alegoria de mão. Então meu pai era um bom professor de artes. Eu sou Adelso Correia Leite, filho de Solarico Correia Leite, escultor de Pindamonhangaba. O que eu sou hoje, graças ao meu pai, que é de família já, né? Meu pai trabalhava com argila, né? Mas gostava de ser do balneário. As personagens do Lobato, né? Era o Ceronte, o Vissoso Sabugosa, o Barnabé que fazia, né? Ele trabalhava de caminheiro, e ele mandava joelho. Era que Deus fazia fogo de madeira. As casas todas dele faziam fogo no joelho. Então, muito cedo o André ajudando a minha fazer fogo. Teve aqui um programa do Silvio Santos, Cidade da Velocidade. E nós íamos participar. Então, trabalhamos muito para o carnaval. A gente trabalhava de setembro a fevereiro, inclusive para uma escola de samba de Guaratinguetá. Fazia assim, uma média de 5.000 peças por esse tempo, porque eram muitas peças que eles faziam, né? Meu pai, toda a família dele, os filhos, netos, se dedicam à arte, cada um do seu interesse, né? Cada um no seu interesse, na sua área. Inclusive, teve um dos netos dele que se destacou muito, né? Ele trabalhou por 17 anos na USP como professor de arte, que é o meu sobrinho Marcelo Dene, que infelizmente não está com a gente hoje. E os outros todos os netos, cada um tem
seu dom para a arte, né? Inclusive, hoje eu tenho meu neto de 8 anos, e ele, 8 não, 7, estou envelhecendo meu menino, o Matheus, e ele desenha o tempo todo, ele desenha o tempo todo. Eu fiz algumas telas a óleo, eu gosto muito de pintar palhaço, inclusive tem alguns aqui atrás de mim, que é o meu filho e a minha filha, que eu pintei. E depois disso eu parei com a pintura a óleo e me dedico hoje a pintar fralda de bebê. O Departamento de Turismo da Prefeitura promoveu e está promovendo uma vez por ano o Festival de Marchinhas. E esse Festival de Marchinha, que inclusive eu fui lá jurado lá duas vezes já, esse foi aprovado pela Câmara, além dessa homenagem a ele, que aquele conjunto que ganhar o Festival de Marchinha leva um troféu, o troféu maior, para o primeiro lugar, e até o dia que existir esse festival, esse troféu vai levar sempre o troféu Alarico Corrêa Leite. Ganhe quem ganhar. Mas o troféu será sempre com o nome do meu pai, até enquanto existir a realização desse festival. Cheguei a fazer obras grandes, graças ao que aprendi com ele. Fazer uma obra da Copa Júlio Rimet, que todo mundo sabe o que é a Copa do Mundo, é uma mulher alada. Eu fiz ela com 2,20 metros, tudo em papel machê. E o modelo na argila no chão, e tira a cópia para lá, tira para cá, junta, faz a costura com papel, a costura não é feita com linha, a costura é feita com negócio que usa em eletricidade, para fazer enrolamento de motor, chama-se é um araminho de cobre, fininho. Então a gente costurava tudo aquilo ali de fora a fora, e depois vinha o arremate por dentro e o arremate por fora. Eu fiz a Copa de Júlio Rimet. Eu só estou fazendo a figura do balneário Águas Claras. Eu fui o maçador de barro dele e dos outros artistas, né? E ajudei também a fazer as bases de carnaval, tudo, né? Trabalhei em madeira, escola sabugosa, de madeira, fabricava os porquinhos, cheguei a fazer madeira também, porquinho, né? E daí tudo que passava pela minha cabeça, eu começava a fazer trabalho de madeira, entendeu? Fazer trabalho do exército, que me dava fazer exército, né? Eu sou ferroviário de Estrada Jordão, como meu pai era também, né? Então, e lá eu comecei a fazer os trens, os locomotivas, né? Fabricar os trens. E esse trem vermelhinho que eu fabrico aí em Campos Jordão não existia. Aí em Campos Jordão me deu uns trens que não era parecido com esse trem. Eu fui o único que fabriquei, eu criei esse trem vermelho, né? Eu comecei a vender para as lojas de Campos Jordão. Aí outras pessoas viram e começaram a copiar meu, mas não é igual ao meu, né? Porque eu trabalhei no trem, eu pintava os trens na ferrovia, eu sei como é que é por dentro e por fora. Então eu fazia do jeitinho que ele era mesmo. Eu trabalho com argila, e trabalho com madeira, isopor e pedra de sabão. Dentro dele percebeu que o carnaval foi acabando, como acabou mesmo, né? Quando ele foi lá para o Cidade da Cidade, descobriram ele, né? Ficou conhecido pelo Brasil inteiro. Aí ele começou a fazer carnaval de Guaratinguetá. Então, assim, ele foi super reconhecido. Isso me marcou muito. E quando ele começou a fazer os trabalhos dele lá no balneário, no Reino das Águas Claras. Ele, José Paille e José Santeiro. Eu participei de tudo isso. Então eu vi a construção, né? O quindim, que é o rinoceronte em tamanho natural, eu vi todo aquele processo de construção do quindim, né? Eu estou falando aqui, eu estou lembrando dele fazendo o quindim. A minha monografia na minha pós-graduação foi feita sobre ele, né? A arte e a vida de Alarico Corrêa Leite. E hoje eu trabalho... Hoje eu faço um trabalho diferente, eu trabalhei muitos anos em escola, hoje eu vou começar um novo processo, vou trabalhar com arte-terapia. Olha, meu pai, ele era muito bom pra gente, só que meu pai era uma pessoa muito tímida. Ele nunca deixou a gente dar um abraço nele.
Ele não deixava ninguém abraçar. Ele era muito tímido, porque ele foi criado assim também de uma maneira muito... que o pai dele não falava com os filhos. Ele mandava recado para o filho estando do lado, ele mandava recado para o filho, através da mãe. Então, acho que pela criação que ele teve, que o pai dele era muito fechado, ele também se tornou uma pessoa muito tímida. Inteligente, sistemático, muito detalhista. Lá para o Japão dele. O Japão do meu pai, estou muito detalhista. Ou faz bem feito ou não faça. Tá? Você tem um dever feito. Bom, inteligente, gostar de ensinar. Foi bom pai. Muito quieto, muito calado. E apesar da fragilidade dele, ele era muito forte, né? Eu lembro de uma história que ele foi ao médico, né? O médico falou para ele assim: nossa, o que o senhor faz para ser tão forte, andar de bicicleta, né? O senhor anda de bicicleta para cima e para baixo. Eu falei: eu como farinha, né? Das brincadeiras que eu fazia com ele, e ele ria, né? Coisas que eram difíceis de ver, era ele rir. E ele ria, aí ele se tocava e falou: não, eu não posso rir, eu tenho que ser sério, né? Então, isso eu lembro direitinho disso, né? Olha, meu pai, ele era bem diferenciado. Ele pintava quadros muito bem, fazia escultura muito bem, e ele, com papel machê, que seria o tônico da conversa de hoje, a tônica da conversa de hoje, e papel machê ele foi o mestre, do qual nós aprendemos desde pequenininho, ajudando ele a cortar o papel para fazer a montagem e tal e tal. Então é bom que a gente diga que tudo isso que meu pai foi, com papel machê, com carpinteiro, com marceneiro, ele muito mal teve uma escola primária de roça. Eu acho que ele não chegou a terminar nem o 3º ano de escola primária rural. Então, por aí a gente vê que é uma dádiva de Deus. Porque se ele não estudou, como é que ele aprendeu a fazer tanta coisa que hoje todo mundo admira? Sinto falta dela, do pai e a mãe. Gostava muito das duas, né? Do meu pai, a minha mãe ajudava muito meu pai, né? Meu pai que fazia os fios do balneário lá, do carnaval, eles trabalhavam direto. Primeiro aquela vida sofrida lá, né? Começou pelos pais dele, né? A mãe, aquele susto da mãe dele, achando que ela ia fazer a primeira comunhão e estava se casando com 12 anos. Isso tudo me chocou, né? A vida dele na roça, né? A vida sofrida, depois a vida com os filhos, né? A vinda aqui para a cidade. Então, todo esse... Aí depois, quando ele começou a ter coragem de mostrar a sua arte, né? No carnaval de Pinda, né? E antes dele casar, ele não era nada. Aí ele começou a namorar a minha mãe, e eu seria o pai da minha mãe, chamou ele de lado e falou: olha, você quer casar com ela, você pode casar. Você tem que aprender uma profissão. Olha, eles eram apaixonados, muito apaixonados. Minha mãe foi o primeiro namorado dela, né? E ela era apaixonadíssima por ele. Tinha um ciúme, muito ciumenta, sabe? Aí, depois que ela faleceu em 96, e ele ficou muito triste depois disso, e em 99 ele foi embora também. Porque ele não aguentou a saudade dela. Foi muito triste. Então, você é saudável com o dela. Né? Agora, minha mãe, eu agradeço muito minha mãe uma coisa. Quando eu fui estar namorando minha esposa, para casar,
A minha mãe, até hoje, agradeço e falo isso para todo mundo. Se fosse minha mãe, não tinha minha casa. Minha mãe falou, você vai casar? Vou. Vai morar onde? Ah, não pensei nisso. Então, todo dinheiro que você pegasse, dá na minha mão para você comprar um terreno. Aí todo mês eu pegava o pagamento da mão dela. Ela pegou, quando eu achei o terreno, deu dinheiro na minha mão, construí meu terreno, fiz minha casa. Graças à minha mãe. E meu pai fez minha casa, né? Eu só tenho a agradecer, né? A gente está relembrando as histórias do meu avô, né? Passa um filme na nossa cabeça, não é? Eu contando assim, eu vou lembrando, né? Até quando eles levaram, eu estou lembrando aqui, quando eles levaram as peças para o balneário, eu lembro disso também. Então eu só tenho a agradecer essas lembranças. Só fez assim, voltar ao passado e lembrar disso tudo, essa história, não é? Nós ficamos marcados aqui em Pindamonhangaba. Aquele capitania com ele, aquele personagem com ele. Ganhei dinheiro com o brasileiro, embora não seja brasileiro. Ele trabalha com Brasil, como trabalha com você. E o meu filho, Marcelo Dene, famoso Marcelo Dene, que faleceu agora recentemente como professor doutor na USP, na parte de arte também. Esse foi mais do que eu e foi mais do que o avô, porque ele fez uma coisa que nós não tivemos condições de fazer. Ele fez a faculdade, depois fez a pós-graduação, depois fez isso, até chegar lá na USP. Então ele, na minha cabeça, eu acho que em termos assim de expansão, ele foi mais do que o pai, mais do que o avô. Essa cabeça do índio aqui, eu quis fazer um índio chavante. Foi a primeira vez que eu peguei um barco, sabe? Esse é o quindim, e milha, que está sobre o lombo do quindim, narizinho, pedrinho, já vem pra cá. Sabe o borda? Tá? Tudo esculpido em argila, né? E assado no forno. Dani, isso aqui é o tio Banafé, ele está contando a história. Pedrinho, o tamanho do saci, tá? O saci da história do Monteiro Lobato. História infantil do Monteiro Lobato. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que a herança que meu pai deu para a família, deixou para a nossa família, acho que é um verdadeiro tesouro. E nós não podemos abandonar isso de jeito nenhum.